No dicionário, anistia significa esquecimento, perdão da prática de um crime. E na história, o que isso significou? Vamos dialogar sobre isso? Olá. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Olha, eu tô aqui na presença da Cristiane, do Luiz Felipe e da Jana. E para mim é uma alegria, tá bom? Para falar sobre esse tema. Mais uma vez a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com política. E logo você gosta. Bastante. É isso? Você gosta? Não parece? Não tava dando pra Não mudou perceber. nada. Da outra semana pra essa não mudou nada. Você continua gostando. Continuo gostando. Ah, talvez muito mais, bem. talvez mais. É. Olha, Ricardo, Né? pra mim é uma alegria também, principalmente porque eu tô na cadeira da discórdia, né? Historicamente, o Felipe senta nessa Você cadeira. vai fazer esse papel hoje? Você vai Eu vou assumir, fazer esse papel incorporar? hoje, é a minha responsabilidade, é meu compromisso Tá. com vocês. Não acho que eu vou conseguir fazer tão bem quanto ele faz, mas vou me dedicar pra isso, depois vocês me contam. Muito Beleza, bom, muito então vamos bom. lá. Então a gente Vamos tá falando lá, de gente. anistia. E aí? Então, o conceito jurídico não é, né, é muito diferente, né? A ideia da anistia é isso, é de você conceder o perdão para quem tenha, né, praticado crime, certo? É, Esse Basicamente, perdão é abrangente. Ele rescinde tudo. A condenação, efeitos secundários, Efeitos secundários, não. Não antecedente. E aí, fica limpo? Como é que é? Efeitos secundários, não, né? Ele promove o esquecimento. Assim, tecnicamente, a anistia é o esquecimento jurídico do Mas crime. não é extinção da punibilidade, meu caríssimo? É, mas assim, que nem pensar em prescrição. Prescrição da pretensão punitiva tem alguns efeitos, prescrição da pretensão executória tem outros efeitos. Sim. Os dois são. extinção extinção da da punibilidade, punibilidade, Mas, assim, de qualquer forma, o efeito principal para a turma que está sendo processada aí, pra gente. Todo mundo a essa altura já se ligou porque que a gente está falando sobre isso. Sim. Né? Não, a gente não tá falando isso porque Assim, está sendo pautado, meu Deus do céu, exatamente. no Uma Congresso. nova lei de anistia, isso. Ah, Onde, né, assim, no que interessa para eles é o esquecimento da prática do crime. Né? Então, assim, não, mas isso traz de volta a elegibilidade, por exemplo, do Bolsonaro? Não, não traz. Porque, assim, ele não é elegível, não é por conta dessa condenação. Vai ficar também por conta da condenação. Exato. Mas ele Já perdeu... existia Exatamente. anteriormente Ele essa já tinha inelegibilidade. perdido, ele já tinha perdido a elegibilidade por conta de uma decisão do TSE que é anterior, bastante anterior a essa condenação criminal dele. Então, Sim. assim, Mas até que se discutiu até isso, né? De uma anistia da Que decisão. que promovesse- Que promovesse a elegibilidade. é que a bizarrice é sem devolver. fim. É, sem fim. A bizarrice Agora, é sem fim. Eu acho que dá pra gente fazer esse paralelo. Não sei se dá, se tecnicamente está perfeito, mas um paralelo no seguinte sentido: sobre os efeitos civis de uma condenação criminal. Boa, Cris. Então, o Estado brasileiro foi responsabilizado por indenização das vítimas, né, da ditadura militar, Certo. muito embora a gente tenha tido a lei de anistia lá de 79. Então, assim, se fosse um esquecimento total, como se aquilo nunca tivesse existido... Nos casos mais recentes, o pessoal depredou. Se eles forem anistiados, os prédios públicos. E aí? A Não vão parte ter da que indenização, tem que pagar ou Isso. não tem que pagar? Me parece que tem. Tem. Parece como que você tem, tá me falando, parece né? que tem. Tem. Né? Me parece que tem. Não anula, Tá. não rescinde essa obrigação Não. de natureza cível. Não. Então Não. tem efeitos tem Os efeitos efeitos penais. secundários. Tem né? os efeitos penais Eles e são os efeitos secundários, Efeito da né? condenação. É. Dever de reparar Isso. o dano. Exatamente. Mas também Né? acho que sendo uma lei, né? E aí no campo das bizarrices, tá? E aí não vou nem entrar na discussão lá do que o STF decidiria sobre essa lei de anistia que está sendo pautada agora. Mas sendo uma lei, se estabelecer que a anistia vai abranger tudo, Tá e bom, passar, entendi. e Ela for mesma considerado- dispuser ela que... mesma dispuser, eu não duvido, vocês duvidam? Ah, Não, e aí seria uma estratégia de política pública, né? Porque esse acontecimento polarizou ainda mais o que já era super dividido, né? E aí algumas pessoas passaram a ser colocadas em caixas por conta disso, né? Acho que tivemos alguns excessos, mas acho que o tratamento que foi dado para isso também foi desproporcional em alguma medida. E daí, se vem uma lei anistiando, porque a anistia acontece por meio de lei, né? Não é o judiciário, e isso prestigia aquela separação dos poderes, o que eu acho sensacional e admirável. Então, se vem uma lei de anistia, ela cumpre algumas finalidades, inclusive de pacificação social, de evitar aqueles desgastes e aquelas discussões. Tô certa, Ricardo? O que você acha? A cara dele. gente, não. Primeiro assim... Vou me conter. Agora Porque eu queria você dizer, tá enquanto... muito Vou me conter, bom, Jana. eu queria falar Serei uma coisa. contido, serei contido. Enquanto eu tava falando, eu vi as pessoas do lado fazendo assim, ó.
esperando uma reação. Não, mas não Então, foi por causa de outra coisa que eu não vou poder falar aqui no episódio. Só nos bate que eu lembrei de uma vírgula sonora do Medo e Delírio. E aí... Será que a gente não pode falar? Eu acho que é melhor não. Não, Bom, talvez tudo a bem. gente pode fazer... Olha só, a gente pode fazer uma vírgula sonora que no termina nosso com- podcast. Tudo que termina Com com o áudio do- constitucional, especial. Ou ão, Puta, não dá pra Ou não com pensar. ão, né? Não dá. É preciso anistia para fazer a pacificação. Meu Deus, na sua mão. Era mais isso, ou menos era mais ou menos nessa isso. linha aí. Então, Eu Mas, acho o gente, seguinte... que pacificação social é essa? Não, mas Vamos calma, lá. vamos lá. Houve uma ruptura da ordem. A Foi, gente então. precisa de pacificação. E aí, gente? Por quê? não, então. veja bem, vocês estão vendo alguma coisa fora do lugar que demande pacificação? Eu não. Assim, do tipo, eu saio na rua todo dia, continuo trabalhando, vejo as pessoas trabalhando, a vida seguindo. Muito se falava, né? Quando o Bolsonaro for preso, ou quando for condenado, vai haver um levante. Cadê o levante? Para dar um exemplo, os caminhoneiros vão parar. Gente, tá tudo Não aí. existe nada a a ser vida- pacificado a não ser Eu acho que, a discussão, né? No- para mim, É. pacificação, nesse caso aqui, tá? Passa pela necessidade de punir quem tentou dar um golpe. Tá legal? Tá. É isso que é pacificação. Tentar punir quem deu um golpe. Pra quê? Pra que não se repita. Tá entendendo? Porque a história do Brasil é pródiga em exemplos e casos de gente que deu Muitos. golpe e saiu impune. É isso. Nunca se puniu ninguém por golpe ou tentativa de golpe no Brasil. Sim. É a primeira vez. Então, assim, é a primeira vez que está se punindo e que seja pedagógico, tá entendendo? Para não acontecer de novo. Acho que isso é pacificação. Agora, Mas vamos lá, mas pera lá, que eu tenho uma dúvida. Vai e aí lá. eu vou defender a Jana ideologicamente, né? Não é essa lei, tá, Jana? Que aí Tá também bom. não consigo. Mas Mas, ó, já tem Mas um aliado aqui. já tem uma aliada. Nós, mulheres, temos que nos unir, Jana. Ó, Boa. o que eu penso é o seguinte, ó, a lei de anistia, existe uma previsão na Constituição sobre anistia, certo? Sim. uhum. Né? Então, assim, a Graça, gente... indulto. Graça, indulto e anistia, que são formas, né, diferentes de Sim. perdão, vamos colocar de uma forma menos técnica. Clemência. De clemência. Muito Boa. bem, muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, veja, a gente reconhece no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma lei para promover a clemência, o esquecimento de crimes que foram cometidos, Boa. ok? Então, isso existe, isso a gente nunca questionou se isso deveria ou não deveria existir, porque existe, ok? Perfeito. E eu acho que deveria existir também. Também acho que deveria existir. Eu também acho. Né? Então, aí a questão que aí eu vou dar um apoio aqui pra Jana no que eu consegui, tá, Jana? É o seguinte. Bom, se a gente prevê essa possibilidade de anistiar pessoas que cometeram crimes por meio de lei, ela serve pra quê? Pra que eu vou perdoar? Porque nesse sentido de pacificação, se você pensar em outros tipos de crime, percebe? Entende o que eu tô Uhum. querendo dizer? Assim, a nossa Constituição Pacificação veda, por de exemplo, quem, anistia ao tráfico, ao terrorismo, à Tortura. tortura. Então, assim, se a Constituição proíbe, significa que em algum momento se pensou que até nesses crimes seria possível. Ou seja, eu estaria perdoando, eu estaria dando uma clemência a alguém que praticou um crime de tráfico, né? Que é vedado pela Constituição, mas, enfim, né, Sim. vocês estão entendendo a Só lógica. para Raciocínio. argumentar. pra argumentar. Para argumentar. Então, veja, para que servia a lei de anistia? Para que eu vou anistiar um traficante? Para que eu vou anistiar um... então vou usar um exemplo de crime que pode ser anistiado. Um roubo, um homicídio, poderia ser anistiado, eventualmente, um caput, sei lá, poderia ser anistiado. Então, para que a lei da anistia serve? Gente, vamos lá. Eu consigo ver uma hipótese muito clara do pra que quando você tem uma transição Boa. de um regime autoritário para um democrático, se você não aplicar a anistia e muitas vezes aí para ambos os lados, porque a gente não pode ser Você não um vai mundo cor-de-rosa fazer a que todo transição. mundo é bonzinho, Você não faz a não ia transição. acontecer a transição. Aí eu acho que tem muito fundamento constitucional de você promover essa pacificação. Porque aí houve crimes dos dois lados, do regime e de quem se opunha ao regime. Uhum. E aí sim vai ter crime de sequestro, de roubo a banco, Até de de um monte morte. de coisa. De morte. De morte. De morte, É. cara. E que, Teve. talvez em prol de um projeto nacional, vamos anistiar, e aí claro que você vai discutir os termos disso, mas para olhar para o futuro.
Agora, gente, a Constituição aí, cidadã, de 88, me parece que foi sábia ao dizer que não cabe anistia quando você tem um atentado ao Estado Democrático de Direito. Por essa razão que eu tô falando, porque aí você não tem essa transição de regime que vai justificar uma anistia. Eu acho Aí que... você tem um grupo que tentou derrubar algo que já é visto Já como existe. Estado democrático e não conseguiu. É. E aí? Acho que essa sua observação foi no ponto, cara. Também achei. Porque, assim, quando houve a anistia, lá durante o regime militar, que tem gente que prefere chamar de outra coisa, né? Revolução. Revolução, pá. Movimento. E tem gente Mas que lá- só chama de revolução e movimento porque foi anistiado. Se não tivesse sido anistiado, era ditadura. Exatamente. A anistia lá era o preço a se pagar pela transição, Uhum. tá? Senão não rolava Boa, bem- uma transição. bem Era o preço a se observado. pagar. Porque você pergunta assim, mas que anistia... Gente, pergunta pro seu pai, pro seu, em quem que eles votaram para presidente nas décadas de 70 e 80? Não votaram. Por quê? Mas isso era ditadura? Você pode chamar do que for. Você não tinha voto direto para presidente, por exemplo. Aliás, você não tinha voto direto para nada, quase. Né? Em algum momento começou o voto direto para deputado, depois para governador, para prefeito, por último, para presidente. Né? Então foi o preço. Você tinha um preço a pagar pela transição da ditadura para a democracia. A anistia que está sendo posta agora, né, é uma anistia... É o contrário disso aí. É uma anistia para quem tentou uma transição da democracia para um regime autoritário. Porra, velho, não faz nenhum sentido, cara. Então, Sabe? é porque essa ideia, né? Eu fiz essa pergunta, essa provocação, justamente por isso, para ficar muito claro isso, né? Daí que eu não consigo concordar 100% com você, Jana, por conta disso. Porque essa pacificação, acho errado. Acho errado você querer pacificar. Veja, a gente estava num Estado democrático de direito. Né? Então, assim, a gente tinha os conflitos naturais de um Estado democrático de direito, de divergência de opinião. Aí você cria um puta de um tumulto e depois se anistia do tumulto que você criou. Quer dizer, essa pacificação só é necessária porque você... Pra quem fez coisa errada. Exatamente. Vamos É você se pacificar a beneficiar. confusão que eu causei. Isso, entendendo? né? Então, assim, É. a gente já estava em paz. A gente não Sim. precisava... Assim, né? Tô colocando em grosso modo, né? Mas a gente já estava em paz. Aí você começa a criar um puta num tumulto e aí depois fala, não, vamos anistiar porque é necessária a pacificação. Pacificação né? O meu na sua mão. Pacificação é meu pip na sua mão. Porra. Pra mim, essa cadeia cronológica. Ai, gente, desculpa. Olha, a gente Não, vai isso aí não vai dar certo. a gente vai ter que abrir que isso foi combinado, Jana, porque sua carinha tá muito engraçada. Não, eu vou conseguir. Você vai eu vou- conseguir? eu Então vou vai. manter. Pra mim, essa cadeia cronológica que eu vou falar agora é verdade, eu realmente acho isso, não é tão clara do jeito que vocês estão desenhando. Eu não vejo uma tentativa deliberada desta forma. Uma tentativa de? Deliberado. golpe. Ah, tá. De golpe, é. Não, eu não percebo. E eu acho, sim, que a gente tinha um conflito velado. E acho que isso ficou mais grave depois desses acontecimentos. E eu realmente acredito que pode ter um efeito positivo. Não estou falando que a anistia deve acontecer. Mas eu acho que a gente deve discutir considerando os efeitos Você benéficos. acha que deve ser pautado? Eu acho que tem que ser pautado. Você é eu acho- contra simplesmente não pautar a discussão? Eu sou contra. Tá. Eu acho que a gente tem que discutir. E acho que todos devem ter a oportunidade de se manifestar. E eu gostaria de verdade que essa manifestação, não aqui, porque aqui eu me sinto gente muito tá acolhida brincando. pela opinião de vocês. E sei que é muito delicado e tudo mais. Mas no Congresso, acho que... E aí, é claro, fica super prejudicado por conta da inclinação política de cada um. O que a gente percebe é que as pessoas primeiro escolhem um ponto de vista para depois defendê-lo, né? É. E aí isso dificulta completamente qualquer evolução de debate. Então, eu acho que seria brilhante se a gente partisse do zero e construísse um ponto de vista tentando isolar essas inclinações e esses preconceitos. E o que eu vejo muito também é que as informações que chegam para mim são diferentes das informações que chegam, por exemplo, para o meu marido, né? O que no Instagram, o que vem diferente. E aí eu sempre falo, a gente tem opiniões diferentes porque estão chegando dados. Viés de confirmação É. o tempo inteiro. Mas, assim, Aquilo já- que você já acredita. Não, é que me ocorreu uma dúvida que eu não fica posso esperar vindo. para perguntar. Você mexe no celular do seu marido? Não,
Eu acho que a gente podia Não, a cortar gente essa parte. conversa. Quando ele dorme, eu coloco assim. Não, a Não, gente põe a conversa e ele me digital conta. dele. Parêntese aqui, não. Desculpa, Ah, Ricardo, desculpa, agora não você resisti. acabou comigo. Olha, eu perdi tudo agora. Perdeu até o Não, raciocínio. eu não mexo Eu não, achei- tá? Não, eu tinha uma dúvida de verdade. Essa e também aí- é. esqueceu. Mas essa é de verdade. Mas, ô Jean, você acha que... E a questão de dosimetria, dessa modulação, você acha que isso também entra na discussão? Acho que entra Você na acha que é discussão. válido discutir? Super válido. Penas. Por quê? Por meio de uma anistia. Vamos discutir as penas, porque pode... Foi exagerado? Você acha que foi exagerado? Acho que Precisa foi. de revisão? Eu acho que foi exagerado. E se a gente comparar com a anistia anterior, né, que é essa anistia que a gente estuda, eu pelo menos estudei nas aulas de história, os fatos ali, na minha concepção, são muito mais graves do que os fatos que estão sendo apurados agora. Uhum. Então, a gente teve violência contra pessoas, a gente teve sangue derramado, a gente teve consequências Tortura, né? sensivelmente Desaparecimento. mais delicadas. Sim. Agora, não chegamos nesse ponto, ainda bem. E aí, eu acho que as penas são desproporcionais se a gente compara com outros crimes. Ah. Acho que a gente deve sim discutir isso. Eu Ó, posso... mas deixa aí, eu tenho uma pergunta só para te fazer no seguinte sentido. A gente pode aqui, eu acho que a discussão que você propõe é dizer assim, olha, eu não acho que houve um golpe. Então, talvez a lei da anistia sirva para pacificação na medida em que, né, sob o meu ponto de vista, era uma coisa velada, não foi né, uma tentativa de golpe de Estado, nem nada disso. Se a gente tivesse a certeza de que houve a tentativa de um golpe, aí você seria a favor da anistia? Essa é a minha pergunta. Não. Provavelmente não. Preciso avaliar melhor. Mas eu então, não seria. eu quis fazer essa pergunta porque eu acho que Tá são duas atrelado, coisas. né, Uma coisa ao está atrelada à pressuposto. outra. Mas eu acho que, assim, do mesmo jeito que né, eu fiz a primeira pergunta provocando de por que existe a lei da anistia se a gente sempre está falando de um perdão, então a gente está perdoando alguém que fez uma coisa errada. Então, assim, se ela existe. Então, se ela existe, ela tem que ter uma aplicabilidade. E aí eu fiz a primeira provocação. Essa minha segunda provocação é isso. Assim, se tivesse sido um golpe de Estado, então vamos partir dessa premissa para a gente discutir a legitimidade de uma lei de anistia a partir da premissa de que o golpe existiu. Porque a questão aqui é de anistiar pessoas que tentaram contra o Estado Democrático de Direito. Em tese, tá? Não estou falando... lógico que eu estou falando por conta desse contexto. Sim. Mas eu quero dizer assim, em tese, seria justo a gente... É aceitável que você anistie uma pessoa que tentou contra o Estado Democrático de Direito, que inclusive é o que garante a existência da lei de anistia. Sim, pois é. Então, assim, se retroalimenta. Então, se tivesse sido um golpe, caberia anistia? Eu tenho... Aí, assim, acho que a discussão sobre o golpe a gente pode ter em um outro momento, e aí né, tem Acho que- milhares de questões que a gente pode levantar. Mas eu acho que, se a gente partir do pressuposto de que houve a tentativa de golpe, a anistia realmente me parece inconstitucional. Porque eu preciso não te fazer dá. duas perguntas, então. assim. Me faça. Você acha que é razoável usar instrumentos que são típicos de regimes Exato. democráticos Não. para atacar a democracia? Então, essa é eu uma. acho que não. E a outra é, quando você pergunta para ela se ela acha que teve ou não um golpe, isso parece superado. Não, Assim, não. No sentido jurídico, Não, porque o no Supremo sentido decidiu que jurídico, sim. sim. Mas, Mas Não, sobre, mas a minha sobre o seu decisão- ponto de vista, você acha que sim? Não. A minha pergunta Aí- para ela não foi se ela acha que teve ou não. A minha pergunta para ela foi exatamente essa. Se a gente Partindo considerar, da partindo da premissa- premissa de que houve, se é isso, se eu posso usar um instrumento da democracia contra a própria democracia. Me parece que é esse o limite, né, da democracia. Então, assim, eu tenho a liberdade de expressão desde que eu não use a minha liberdade de expressão para atacar justamente o que me garante o meu direito à liberdade de expressão. Com Isso. limites, né? Claro, Então, assim, né, Exato. tem que haver limite. Então, assim, obviamente que eu acho que não dá, né? Não se sustenta. Eu não posso usar a lei da anistia para justamente pacificar ou para dar clemência para quem lutou contra a democracia que garante a existência da lei da anistia. Supondo que passe... Desculpa, Não, Ricardo, não, fala. pode falar. Supondo que passe a lei, o Supremo, vocês acham que pode legitimamente dizer que é inconstitucional? O que vocês acham?
Outro dia a gente gravou um episódio sobre bets aqui, né? Ah. Aí eu apostaria 99 contra 1 que o Supremo derruba. Não, Não, isso não. você mas tá por que que você dizendo deixa- vai. coisa, é. Eu tô é contando, outra mas por quê? coisa. Porque aí ficam falando, porque daí vai gerar tensão. Mais uma tensão Então. entre judiciário e legislativo. Eu Aí acho que toda pergunto, lei... tá a sujeita a essa tensão. Não, Faz toda... parte do... Não, de quem que é a última palavra, né? Esse é o sistema de freios Então, e mas No isso é contrapesos. regime interessante. democrático, de quem é a última palavra? Mas você percebe que tá sendo muito questionado isso? Existe um Percebo. questionamento ao fato de que, ao Supremo acertando ou errando, tem a prerrogativa, aliás, de errar por último. Sim. Porque ele tem a última palavra. É. Mas isso não está mais sendo aceito por uma boa parte como algo legítimo. Isso. É o pessoal E aí? é o pessoal que diz assim, eu não posso mais falar o que eu quero. Quando meus alunos me vêm com esse exemplo, cara, É. eu costumo Esses falar assim... Além de são dar um pé de maravilhosos. orelha, Não, o que eu você falo faz? assim, Vamos lá. Amigo, vem cá. Você tem sogra? Tem. Tem cunhado? Tenho. Nem todos têm, mas alguns têm, né? Aí, você tem cunhado? Tenho. Tem sogra? Tenho. Você vai almoçar na casa deles no domingo, às vezes? Vou. Você fala tudo o que você quer? Lá? Não. Fala o que você pensa Tudo daquela que você sogra. pensa, tudo que você tem vontade de falar, você fala? Não, né? Então, a vida é assim. Você não fala. Bem-vindo a Bem-vindo viver a em viver em- relações interpessoais, faz parte. A vida é assim, você não pode falar tudo que você... No caso da sogra, você até pode, você vai pagar um preço, eventualmente, né? Então Assim, exatamente, No né? caso da democracia, é a mesma coisa. É. Né? Então, assim, você fala tudo o que você quer, você escreve numa rede social tudo o que você quer? Óbvio que você não escreve, né, meu? Mas tem Você gente que escreve, Tem né? gente que escreve, paga o preço, Então, né? Eu acho que esse preço tem que ser proporcional também. Sim, claro que precisa ser proporcional, mas assim, quando você... Ele falando, por exemplo, na questão do Supremo dar a última palavra, me faz lembrar o caso do deputado Bombadão, Uhum. do Daniel Silveira, Daniel Silveira. que falou que queria bater num ministro do Supremo com o gato Esmurrar morto. na rua. Esmurrar na rua, esfregar a cara no asfalto, bater com o gato morto até o gato miar. Lembra disso? lembra. Aí, beleza. Aí foi condenado. Saiu a condenação num dia, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, o Bolsonaro concedeu a ele graça. Diferente da anistia, mas é um instrumento parecido, tá? Sim. A diferença é que a anistia é uma Perdão, lei e a do graça é um ato Congresso. individual do presidente. Isso. O que o Supremo falou? Não. É um evidente desvio de finalidade. O presidente não pode conceder graça por ter discordado da decisão do Supremo. Ele não é o juiz Puta, das mas decisões aí do você tá Supremo. entrando num negócio, meu. Como- Vamos lá. Então, ele não é o juiz das decisões do Supremo, como o Congresso não é juiz das decisões do Supremo. Então, me parece que o Supremo, se derruba essa anistia, derruba com razão, se ela passar, né? Porque vai haver ali um nítido desvio de finalidade. Mas será Mas- que essa possibilidade não cria- Me parece o Congresso querendo sobrepor a sua vontade à decisão do Supremo. Eu não concordo com a decisão. Não é assim, acho que teve golpe, não acho. Eles não julgaram, simplesmente não querem que aquelas pessoas sejam condenadas e aí discordam e, portanto, isso seria um desvio de finalidade. Essa é uma... esse é um dos argumentos, né? Eu acho que essa linha de raciocínio pode violar a separação de poderes, porque colocaria o judiciário numa posição superior, já que pode revisar tudo de uma forma ilimitada. Mas no caso Então, do Daniel mas tá no Silveira, por mérito do exemplo... Não, eu queria só dizer, eu acho que não. Eu Vamos acho que lá. não, Jana, pelo seguinte. Primeiro, assim, pra quem tá hoje falando da ditadura da toga, e assim, alguém ia ter que falar por último, certo? Eu lembro que eu tinha uma brincadeira com meu irmão, que era quem batia por último, né? Você dava o tapa e saia correndo. E aí dava o tapa e saia... Mas assim, alguém vai ser o último. Isso. Então alguém vai ser o último. Então É o tá que eu tava faltando dizendo, dar aquela... o direito de Sim. errar por último. Alguém Então, tem que ter. alguém tem que ter, certo? Então, assim, Ok. alguém, uma hora tem que acabar. Isso. E aí, falta dar aquela lidinha lá no Montesquieu. Né? O sistema de freios e contrapesos, ele serve para isso. Só que a gente está num Estado democrático de direito. Então, assim, o Supremo tem o direito de errar por último, mas todo mundo está sob a lei. Então, assim, se o Supremo... Quando o Supremo diz que a lei é inconstitucional, ele não está dizendo, eu quero que a lei seja inconstitucional. Ele está dizendo, de acordo com a Constituição, essa lei não pode valer. E vai fundamentar, Obviamente- né? não, então, por assim, isso, por aquilo. Então, Enfim. o que eu quero... É que a dificuldade hoje é o seguinte, é a gente entender... as pessoas entenderem os conceitos. Obviamente, você está falando, não, mas o STF é político, porque é o Alexandre de Moraes, porque é o fulano, você começa a dar... Começa a fulanizar. a fulanizar, a dar nome, a dar cara, a dar foto de meme, não sei o quê, mas a ideia
não está equivocada. Você tem o sistema de freios e contrapesos e o direito do Poder Judiciário decidir se está ou não de acordo com a lei máxima do país. Tá certo, quem é que vai decidir? Eu? É o executivo? Ou é o legislativo? Eu só faço uma observação, gente, que eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte: o papel aceita tudo, tá? Bem sabemos disso. Bem sabemos na disso. experiência da vida prática. O papel aceita tudo. Me incomoda um pouco essa questão de que o reconhecimento do desvio de finalidade. Eu porque também me assim, incomoda. se é uma prerrogativa do presidente dar indulto e graça, Que nem o indulto do Temer, né? Você vai lembrar do indulto do Temer. como é que eu vou... É sondável? Essa questão é sondável? É, né? aferível. Então, assim, uma coisa é dizer assim, a anistia é inconstitucional porque a própria Constituição diz que não é passível de anistia um crime de tortura, por exemplo. É um critério um pouco mais objetivo que foge um pouco dessa questão de que o papel aceita tudo, né? Mas essa questão que você estava bem colocando, né, de porque eu concordo, que é aquilo lá, né, pro leigo que ele concorda é constitucional e o que ele não concorda é constitucional, né? Eu postei isso aí outro dia. Mas assim, gente, como resolver? Eu acho complicado. Porque, em última análise, Ri, eu acho que essa justificativa é meio fraca, porque, em última análise, toda anistia é uma posição do Poder Legislativo em confronto com uma decisão do Poder Judiciário. Exato, porque tem uma algum condenação. Você tem uma condenação Isso. e a condenação deixa de... Então, assim... E assim, ele vai ter qual algum qual é a motivo finalidade? declarado? A finalidade da anistia é dar o perdão, né? Entre aspas. Quando a anistia aconteceu No passado? estertores da ditadura, né? Ela tinha uma evidente finalidade. E acho que assim, a discussão que pode ser colocada, tá? Não estou nem concordando nem discordando. Acho que o que agora se pode dizer é que ela tem um nítido desvio de finalidade. Que foi o que aconteceu no caso do Daniel Silveira. Uhum. Tá? No caso do Daniel Silveira, não era prerrogativa do presidente conceder a graça? É prerrogativa do presidente conceder a graça. Mas tinha que ter um Mas motivo humanitário. O Supremo entendeu que aquilo era uma evidente disputa Mas- de narrativa, do tipo, não concordo com a decisão que você deu. Ri. Mas, porque, veja, de novo, no caso Eu da graça entendo o que você tá concedida ao falando. Daniel Silveira, você acha que deveria o Supremo, então, assinar em cima daquilo? Eu acho que sim. É? Sabe por quê? Sabe por quê? Ah. Porque a gente não estabeleceu isso. Não tem A esse anistia critério, não tem né? esse critério. A lei de E eu vou anistia, a lembrar gente... Sabe o que, outro que a gente caso, fez? gente. A gente fez uma coisa que a gente achou que as pessoas iam ser... a gente não pensou que o homem é o lobo do homem. A gente pensou Como as no- democracias morrem, fala disso aí. Então, assim, quando a gente fala da lei da anistia, pensa assim, ninguém vai usar a anistia para anistiar os seus amiguinhos. A lei da anistia vai ter uma finalidade. Ninguém vai pegar a graça e vai logo É a depois, vida no dia própria seguinte... que o texto legal ganha, né, gente? Não tem jeito. Então, assim, a gente não previu Ninguém vai, isso. mas foi, né? A gente não previu isso. Então, assim, mas a partir do momento, da forma como está previsto, talvez a gente tenha que fazer. A gente que gravou agora há pouco a PEC da blindagem, e não foi isso que a gente falou? Lá, precisava lá no começo, para garantir o Estado Democrático, precisava dar licença prévia. E aí depois a gente percebeu que estava errado. Talvez agora a gente tenha que falar assim, não, a lei da anistia não pode, a finalidade da lei da anistia é tal, tal, tal. Então não pode ser para qualquer coisa. A finalidade da graça é para tal, tal, tal. Então não pode ser para qualquer coisa. Isso gera um casuísmo sem fim, né? Então, Isso, e gera é um o que eu ca- ia lembrar para Então, vocês. Gera o casuísmo sem Você- fim. Mas então a gente impossível tem de que ser aceitar. selado. Mas então a muito, gente tem que cara. deixar do jeito que tá. Me preocupa muito esse negócio do desvio de finalidade, porque vamos lembrar, na época do impeachment da Dilma, houve um impedimento numa liminar para que o Lula assumisse o cargo na Casa do Gilmar Civil Mendes. do Gilmar Mendes, que posteriormente, de forma até me parece muito honesta intelectualmente, até disse depois, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, talvez eu não teria dado aquela liminar. Porque depois da Vaza Jato, Isso. gravações, se descobriu que as gravações Sim. foram publicadas parcialmente, e havia ali um interesse legítimo em apaziguar as coisas no país. Não era uma questão meramente de conceder um foro para ele, né? Um foro por prerrogativa e tal. Mas você vê que interessante, ele foi impedido com esse argumento, desvio de finalidade. Então, E qual eu que é a acho finalidade? muito Eu também complicado acho. e perigoso. O E aí, indulto. pau que bate em Chico, bate em Francisco. O indulto do Qualquer Temer. lado. 2017, o por Temer aí. concedeu Deve um ter sido, indulto. 16 ou 17. Que ficou suspenso por muito Foi, tempo. foi pela Carmen Lúcia? Foi. Foi. Eu acho que foi. Acho que foi. Ela era presidente, né? Enfim,
Aí, assim, ficou suspenso um tempão. Erradamente, Prejudicou tá? muita gente Assim, do sistema prisional Não, por mas causa disso. foi um erro, tá? Aquilo foi um erro. E assim, mas é um erro? É um erro. O Supremo errou. E o Supremo é quem erra por último. Né? Me parece então, que mas assim, aí- essa prerrogativa de errar por último, ele vai Então, continuar tendo. Eu acho que com relação à lei, e aí como a gente tem alguns critérios objetivos para se avaliar a constitucionalidade ou não de uma lei de anistia, aí ok, cabe ao Poder Judiciário decidir se ela é constitucional ou não. Agora, da graça, cara, não dá, porque senão você está desvio da sua finalidade, né? Porque a nossa A finalidade de cada um sempre vai ser própria, subjetiva. É óbvio. Eu acho que tá errado. Tenso, essa Eu acho que tá discussão errado. é tensa. E o que a gente falhou foi isso. A gente falhou miseravelmente Em regulamentar. não, e em achar, ou em regulamentar, ou não regulamentar, mas assim, o que você esperava? Você esperava o seguinte, olha, se vier aqui alguém que está aqui cogitando de dar graça para o fulano, eu não voto mais nesse... É o sistema e se Se moldando, autorregulando, né? se moldando no sentido da democracia verdadeira. E a gente falhou miseravelmente, porque também ninguém imaginou que um fulaninho lá, né, ia criar uma rede social e que a gente ia passar por esse descontrole que a gente está hoje. Que o mundo e as relações iam mudar substancialmente. Agora, eu só acho o seguinte, eu acho que em termos de sociedade, perdão, historicamente, e aí não porque eu acho, né, não é uma opinião minha, até porque eu, como criminalista, penso, putz, deveria ter anistia para várias coisas, vários crimes. Eu penso que tem muita gente presa injustamente e uma lei de anistia para muita gente ia servir muito mais ao país, por exemplo, tráfico de droga, né, de gente dos menores, né, das pequenas figuras. Isso ia resolver um monte de questões graves que a gente tem e tal. Agora, o que eu penso historicamente, o que a gente viu é que, quando você tem uma tensão política, a anistia acaba não gerando essa pacificação. Então, você olha lá para os Estados Unidos, em que, né, houve lá um perdão, né, para todos os invasores lá do Capitólio e tal, e você vê uma violência política crescente lá, cada vez mais séria, né? Recentemente, a gente teve o assassinato lá da democrata, depois do republicano. Então, assim, você vê que não pacificou nada, né? Não pacificou nada. Aqui no Brasil a gente tem, né, o que o Ri falou, um histórico de anistias e que foram gerando tentativas de novos golpes. É por isso, né? E Então, a assim, gente essa fica com impunidade... essa cultura, né? Isso. Quase uma cultura de que Você sempre vai ter... Ou um autogolpe, né? Vamos Você lembrar. tenta dar o golpe, porque assim, Autogolpe. se o cara não consegue dar o golpe, ele fica impune. Então E vamos tentar, vale E a se pena. consegue, ele toma o poder. Isso, Ou exatamente. seja, Então, vale a win-win. pena, né? Sempre faz Ganha-ganha. Ganha. E o que eu acho mais engraçado, sabe o que é? É que o discurso da direita é totalmente o contrário. Nós temos que Punitivista. punir, é punitivista. Temos que punir Ele para se evitar... se apropriou, né, dessa Exatamente. questão, né? Você vai conversar com alguém conservador e vai falar de abolicionismo penal, ou você vai falar de cara Ferraioli. entra em pânico. Não, garantismo, isso é um absurdo, porque tem safadeza. que punir, isso é safadeza. A gente só diminui a criminalidade se tiver a punição, porque é com a punição que você vai desestimular o crime e tal. E essa mesma, né, corrente ideológica, filosofia. agora vem dizer assim, não, perdão é que faz com que a gente não volte a praticar crime, vai pacificar e aí vai ficar tudo bem. O que eu acho uma incoerência tão grande. E daí é porque Quando eu o não consigo ser interesse, incoerente, quando o ao interesse contrário. entra por uma porta, a coerência sai pela Sai outra. pela né? outra. Então, Bem assim, colocado, hein? Tem uma outra questão que é muito curiosa nisso aí, que o projeto prevê uma anistia para crimes futuros, né? Assim, uma coisa muito louca. não, é um esse negócio projeto muito não. doido, É né? muito louco. Não, aí não dá. Não, o projeto... já a lei de anistia lá de 79 já foi muito surreal, né? Porque Foi. anistiou gente que não estava sendo nem investigado, né? Período É assim, se gigante. por acaso se achar que alguém aqui praticou algum crime, já está anistiado. Porque assim, anistia normalmente você dá para alguém Já que você tá. sabe que praticou crime, né? Agora assim, se a gente achar que... Tanto que isso aí foi uma das coisas que gerou, né, uma crítica severa à lei de anistia de Sim. 79, foi por conta disso. Assim, a gente Sim. nem apurou. Quer dizer, eu nem sei o fulano, o general tal, se torturou ou não torturou, a gente nem foi apurar para saber do que a gente está perdoando Mas ele. se porventura Quer dizer, ninguém fez torturou nada. também. Não teve. Tortura foi Mas só
foi pontual. Antes Mas do- se teve, tá perdoado. Aí é muito dose, louco, né? né? É dose. Antes do nosso tempo acabar, eu queria lembrar que também, assim, agora falam de... Ah, não, anistia, como o cenário para anistia ficou ruim, cenário político, né? Para ser aprovado, talvez tenha ficado ruim. O que pode passar é uma PEC da dosimetria. Gente, é PEC. Né? Por que emenda Não, a calma. Constituição? Eu não consegui entender. Não, Mas acho acho que é muito projeto, não. não é PEC, acho que é Ele projeto. que falou, PEC, Eu falei. não tem... Não é PEC. Não, é A projeto. gente tá... É o projeto da É. dosimetria. É o projeto da dosimetria capitaneado pelo Temer, Aécio e Paulinho da Força. Paulinho da né? Força. Isso. Então, Ó, essa- surreal a manifestação desses três personagens. Eu ouvi outro dia, desculpa, eu não consigo, eu escuto eles falando assim. isso. É aquilo, né? Muitas vezes o político fala pra esconder o que ele tá pensando. Me pareceu ser o caso aí, mas desculpa a intervenção. ó. Relaxa, cara. Que é tipo o bate-papo. Um dia a gente tem que trazer uma cerveja, eu penso, né? Boa. Olha só. Aí não tem nada a ver com anistia. Desvirtuaram completamente, porque assim, né? Chama anistia isso. não, é Não a- dá pena. A PEC da... PEC, desculpa. Ah, vamos chamar de PEC. É. pronto. Agora ficou O PEC. projeto da dosimetria. Vê, isso me parece ainda Pior. pior. Mas Sabe por quê? Hum. Porque assim, você tem lá no Código Penal, tem as penas para os crimes. Beleza, né? Acaba de sair uma condenação por conta de crimes que foram praticados, reconhecidamente praticados. Uma lei relativamente nova. Quem sancionou essa É, lei aí foi o dos crimes Bolsonaro, contra o né? Estado de Direito Sim. foi o Bolsonaro. Sim. Pessoas foram condenadas e aí, não, mas a gente achou as penas ficou altas. demais, ficou Vamos demais. fazer aqui uma 12... De novo é porque Não, achamos. dosimetria é coisa do juiz. Começa daí. Você pode diminuir em Exatamente. abstrato a pena. Exatamente. Mas Mas falou a Janaína, ela acha exagerada a pena, mas assim, sinto muito. O foro por prerrogativa, você tem praticamente uma instância só. É. Foi condenado, ficou. Não tem nem recurso, que seria o remédio De adequado. novo. Pra discutir pena. De novo é uma questão do discordamos da decisão. Ai, gente, você Entende? sabe que o dia eu queria acordar com a notícia assim, uma notícia bem assim, escrito assim. Deu certo. Deu certo Peraí, o a que que deu tática. certo? Então, calma. Ah, Eu, sinceramente, porque a gente tá indo numa discussão política, certo? Então, Certo. fala assim, não, começou essa coisa da anistia pra quem? Ai, porque as vovós, né? Ai, as velhinhas que Com a estavam Bíblia lá, na mão. a Bíblia na mão, não era golpe, porque tu tava O que lá. não é não verdade, basta ver os vídeos, né? Calma, deixa eu Também. falar, deixa eu falar. Então era isso. Aí depois, aí depois, fala assim, não, mas se tiver anistia, não pode ser só para as vovós da Bíblia na mão. Tem que ser para todo mundo. E aí o povo, não, mas aí vai anistiar quem, né, quem é esse Líder, núcleo, né, os organização. líderes e tal, BBB, então não, aí já começou a ter algum freio. Eu queria acordar com a notícia de que um dia, falou assim, vamos zoar, vamos dizer que a gente tem um projeto de lei de dosimetria. E aí o povo vai começar a falar disso. Porque esse projeto de lei da dosimetria não vai atingir esse núcleo. Vai atingir, né, pelo menos pelo que eu li, porque é tão surreal que a gente não consegue nem entender muito bem para quem que se aplica. Mas pelo que eu li, vai se aplicar à vovó da Bíblia. Tá. Né? Porque nesses casos é que Batom, foi exagerado. batom na estátua. O batom na estátua. Então, assim, vamos zoar que a gente vai fazer um projeto de lei para mexer na dosimetria para ver o que esse povo fala. E o que tem falado é isso. De repente, você tem o Paulinho da Força falando Temer, sobre um Aécio. projeto de lei de dosimetria de pena. E aí você tem aí quem tá advogando pela anistia falando, não, isso aí não, anistia ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Pra, sei lá, tirar de dentro do armário, sabe assim? Pra dizer, então vem aqui, você vai ter que falar que você quer anistia porque você quer anistiar quem mandou também. Não é só pra... Você vai ter que dizer isso. Eu queria acordar com essa notícia porque qualquer outra notícia... projeto de lei de dosimetria de pena, gente, sério. Não, juro essa pra é você. nova, Projeto de né? lei de Essa dosimetria é de nova. pena para crimes que foram reconhecidamente praticados e as penas já... Veja, eles não estão preocupados em mexer nas penas em tese. Você não, um estudo Exato. mostrou que É a pena... casuístico. Casuístico. A pena para o crime de tráfico mostrou-se demasiadamente elevada, então, assim, entendeu-se que é caso de... Como aconteceu, na discussão, por exemplo, da descriminalização da maconha. É uma discussão, sabe? Uma coisa que vai, né? Toma corpo, vai ganhar... Sim. Um aborto pode acontecer a mesma coisa, a discussão que toma corpo e etc. Ali não. Não concordamos com a condenação. Mas não vai passar. Fala diferente. Isso. mas você não pode falar assim, não, então fala diferente. Então vamos chamar de projeto da dosimetria. Também não pode, cacete, porque veja bem, você vai mexer em penas que foram aplicadas, você não tá mexendo em penas em tese, tá entendendo? Então, eu não Você sei. vai
mudar a Não, lei mas pra aí isso. o ideal Você vai seria mexer. mexer na PES Em PES tese. e Pra aí retroagir. retroagir pro É, eu pessoal. Que é o que vai Tá. acontecer. Mas o nome isso que- é péssimo, é né? isso que Mas eles vão- dosimetria é péssimo, porque Lei dosimetria... da dosimetria. não, dosimetria é É. péssimo, Da né? dosimetria. Não tem Você nada fala a ver com dosimetria. Não tem nada a ver com dosimetria. Vai dizer o quê? Na hora, primeira fase da dosimetria não pode subir. Isso. Ó, segunda Ah, não, esse fase, cálculo, é. como é que Pra não é? chorar, Não, cara. dosimetria é outra não, coisa. agravante. Eu não sei. Como da é que onde. é? Você considera isso agravante? Não. Aí Não, já é não. palhaçada. Aí não, isso aí acabou de não ser mais agravante. Ou então, você. você lembra daquela história do crime de tráfico de lança-perfume? Que tiraram o lança-perfume da lista? Saiu por 2 dias. Por não foi 2 dias, isso? depois Isso. publicaram outra. Eu tenho a Ah. impressão de que esse É, projeto de lei a também pode lista ser tão isso. querendo dar Estão uma- querendo fazer assim, não, agora a pena máxima é 1 ano para Podia cada um até desses fazer o crimes. seguinte, aprova essa lei, aí Isso. se aplica, Aí aí depois retroage. volta, faz Isso. outra lei pra Isso, voltar pra pros voltar. Não, a patrimônios. gente errou, vamos voltar. Desculpa. Eu penso que pode ser até isso, porque é tão louco que a Ah, é gente muito fica... bizarro, É muito gente. bizarro. Assim, não dá. É muito bizarro. Eu Nossa. não... Eu acho muito bizarro. Não sei onde nós vamos parar, cara. Agora a questão vai ser essa, né? Sempre vai ter esse viés político, e por isso que o Ricardo só, né, gosta de falar disso, né? A gente não vai falar. Porque é isso, a questão eu acho que tá mais nessa ideia de era golpe ou não era golpe, e qual é a medida, a extensão. Eu acho que a gente não pode É. discutir finalidade da lei de anistia, porque a que finalidade é sempre essa. O que o Ricardo falou, né, inclusive do autor, né, de como as democracias morrem, que eu acho que é a parte mais fulcral disso tudo, porque me preocupa muito essa questão de que, assim, um caso que é julgado pelo Poder Judiciário de forma definitiva, em algum momento vai ficar definitiva, né, não está sendo aceito como legítimo, entendeu? E aí crescem esses movimentos e tal. Isso é porque aí você tem a corrosão das instituições. Porque é o que a gente estava falando. Se o judiciário tem o direito de errar por último, é assim. É assim. É um sistema perfeito? Não é. Mas é assim. Mas É. quando você começa a questionar e corroer isso, eu acho que pode se alastrar para um caminho pior. Até Eu tô porque, corroendo até porque isso. perfeito Eu tô nunca vai questionando ser. e corroendo. Obrigado. Continue assim. Você está ajudando muito. Eu não fico confortável Não, com a aceitação dessa ideia de uma forma tão tranquila. Bom, são Me visões. incomoda, Assim, né, eu já disse para vocês, eu acho até que houve um certo exagero, acho até que tem algumas questões técnicas sobre as condenações que me Você parecem... acha que daria para absorver ali um delito Ah, no eu outro? acho que Você acha algumas que dava coisas- para eu acho que trabalhar algumas nesse... coisas sim. Tá. Eu acho que assim, ó, a aplicação... Eu nunca tinha visto, por exemplo, a aplicação do conceito de crime multitudinário Uhum. para justificar concurso de agentes. O crime multitudinário, né, praticado em si. multidão, ele é um atenuante. Sim. E aí ele foi considerado para prejudicar. Então, assim, eu nunca tinha visto essa ideia e não concordo com ela, né? E não concordo com ela Vimos nesse coisas sentido. interessantes, né? Por exemplo, eu vivi para ver o Fux citar Ferrajoli, Não, né? isso é uma outra questão. Que eu tô dizendo assim, ó, eu acho que tem decisões, Interessante. dá pra gente Isso é questionar. memorável. Memorável. Isso precisa ser arquivado nos anais, né? É. Que talvez você nunca mais vai ouvir isso aí de Não, novo. gente, a melhor coisa que eu olhei foi isso. Assim, gente, como ele não sabia do que ele tava falando, ele teve que ler. Né? Ó, gente, pra Foi quem por não isso que ele sabe, leu, o né? Ferrajoli é um dos pais do garantismo, tá? O Isso. sarcasmo aqui que o Ricardo tá fazendo é porque não era É esperado porque o Fux nunca absorveu deste ninguém. ministro Não é citar verdade, um já absolveu, garantista. mas Tô enfim. brincando. No exagero do argumento, Não, assim, mas o eu vou Fux- falar a verdade, gente. O Ele- jeito como ele julgou, e eu já falo de antemão, eu sou a favor desse dissenso. Para mim, um julgamento unânime me incomoda um pouco. Eu não vejo problema em haver diferença de voto ali. E eu vou falar outra coisa, polêmica talvez. O voto dele é o voto que todo criminalista gostaria que tivesse, não pelo resultado, tá? Pelo nível de... Pelo teor. Como se debruçou em... Pelo teor. né, de todas a maneira, pela forma, Sim. né? Uma pena que não é assim sempre em Sempre. todos os casos. Só quero né? lembrar que o próprio Ferrajoli, depois falando sobre a Ele condenação, falou que discordou. eu Sim, vi, né? eu Sim. vi.
Mas também que quadra da história. O cara tava aqui, né? O cara veio pro Brasil, ele tava aqui. aí Inclusive, vai falar a Cris no nome estava com dele. ele, né, Cris? Você tava Exatamente, lá, eu tava lá. Bateu um papo com Presencial. ele. Não, foi muito legal. E aí, assim, puta, nessa hora vem um voto... Não, gente, sério. Um voto curto, um voto pequeno. É um voto pequeno. Então... Espartano. Algumas horinhas só, Você quem sabe nunca? que isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito, assim, internamente. Porque a gente defende tanto, né? A gente é tão intransigente, né, na defesa dos direitos humanos. A gente é tão intransigente em dizer que forma é garantia no processo. A gente luta há tantos anos, né? Repete tantos anos a mesma coisa. E aí a gente está nesse momento histórico em que, às vezes, você ouve um argumento que você sabe que está dobrando aquilo e que talvez até atinja, na sua concepção, um resultado que você considera justo, mas está dobrando. Então, assim, eu Tá acho que a dobrando, gente... você tá dizendo o quê? Tá sendo mal utilizado. Está sendo mal utilizado. Então, assim, é forma isso que eu tô enviesada. dizendo. É assim, olha, eu concordo que eu acho, tá? Entendo que houve golpe. Eu entendo que houve golpe. Mas Tentativa. Tentativa de golpe. O Desculpa, crime. doutora. Desculpa, doutora. É que não, assim, precisamos manter aqui a precisão dos termos, né? Isso, não, eu entendo que houve o crime de tentativa de golpe, mas eu entendo que deveria haver uma individualização das condutas com relação ao dano patrimonial, com relação... Era necessário que houvesse essa individualização que não houve. Você tá falando das da pessoas turma que do foram 8 de Janeiro? do 8 de Janeiro. Ou do núcleo... Não. Da turma que Núcleo foi de condenada... liderança. Não, eu estou falando das pessoas que estavam lá no 8 Executoras ali dos do 8 de janeiro. executores. Tá. Então, assim, e não houve, entendeu? Então, Copia e cola um copia em e massa. cola Em massa, massificado. massa, uma coisa horrorosa que a gente tem pavor. E Sim. aí fala, olha, eu não preciso concordar, eu não preciso dizer que eu não acredito que houve o crime de tentativa de golpe são para coisas discordar da diferentes. sentença. Com Da certeza. mesma coisa, né? Com certeza. Eu prefiro manter a coerência. E aí eu acho que nesse ponto aí fica difícil Fica. parabenizar, de certo modo, o voto do Fux por conta da Exato. profundidade, porque é isso que a gente busca, né? Sim. Agora, que, o que assim, é triste é o estranho- seguinte, é que o estranho José que da ele- Silva aqui, ele tá lascado com a sentença. Ele condenou que mais ninguém- de 400 pessoas. Não. Incoerência, Rio. Ele condenou mais de Incoerência. 400 pessoas, reconhecendo a competência dele. né? Então, E depois, é isso. assim, num átimo de... Numa epifania. Uma epifania Ele de resolveu- garantismo, ele falou, não somos competentes. Então, assim... Não, isso que você está falando é política. Juridicamente, é isso. É a incoerência que incomoda. A incoerência Não, mas é incomoda. jurídico também, porque juridicamente ele reconheceu a competência na condenação dos outros 400 e tantos. E depois reconheceu a incompetência para condenar o... A gente podia o fazer um núcleo- episódio sobre isso, né? Falar sobre o voto dele, destrinchar. E o absurdo de considerar o ajudante de ordem, quer dizer, ele ia fazer um O mordomo, autogolpe condenar o mordomo, né? que ele ia ser o beneficiado, quer dizer, em benefício de outro, mas ele fez aquilo sozinho. Mas como a já falou, realmente. É outro É episódio. outro episódio. episódio. É outro É episódio. que é difícil Esse é não difícil, ser não, é dragado. difícil. Eu não acho ser que dragado. vai ter gente que vai falar, inclusive, que a decisão foi brilhante e que vai discordar do Ricardo sobre esse ponto, hein? E aí? Não, Escreve Vamos aí nos agendar esse comentários, episódio. gente. Mas a Vamos gente- fazer um isso. episódio de vai ter hoje? falar. gente, a gente sabe quem é, não? Ó, eu não sei quem é, mas certamente essa pessoa vai ocupar a minha cadeira na próxima gravação. É isso. Eu sei, eu também não tenho a menor ideia de quem seja. Não vamos Isso, citar gente. nomes. De novo, né? É muito dinâmica a coisa, então vamos ver aí os próximos passos dessa lei de anistia, da lei Vamos da acompanhar dosimetria, vamos a PEC da acompanhar. dosimetria. E aí a gente vai... E, gente, comenta aí, anistia, pode, não pode, tá certo, tá errado, foi, não foi... Tragam suas dúvidas, a gente dialoga aqui sobre todas as questões. Não sou pitonisa, mas, vou cravar, hein? Com chance de acertar. Não tenho a pretensão de... certeza que você vai acertar? Não, pretendo. Acho que não passa. Se passar, Supremo derruba. Mas aí tá fácil. Eu quero dizer que naquela outra lá, naquela previsão que a gente fez lá da Das quantidade penas. de pena... Eu passei perto, quem passou mais perto foi o Felipe. Não, fui Foi eu. o Felipe acho que errou foi por Felipe, 2 meses. Foi? Foi, É? foi. Então eu tenho que Quase, voltar Cris. com a minha aluna que mandou assim, adivinha, acertou. Eu falei, eu nem lembrava. Eu falei, que bom. Então tá bom. Então foi o Felipe. Tá Valeu, vendo? gente. Gente, até a próxima. Até o Valeu. próximo. Beijo.